Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós vamos dar continuidade nesse estudo ao livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo espírito André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos no item 3, lendo sobre a evolução e corpo espiritual. Vamos iniciar com uma nota de esclarecimento do autor espiritual referente ao item que lemos no episódio anterior, Elos Desconhecidos da Evolução e Faixas Inaugurais da Razão. Na Faixas Inaugurais da Razão ele fala de plano físico e plano extrafísico, e o André Luiz faz uma nota de esclarecimento a respeito disso. Vamos à nota. As expressões plano físico e plano extrafísico, largamente usadas nestas páginas, foram utilizadas por nós quem? O autor espiritual, o André Luiz, por falta de termos mais precisos que designem as esferas de evolução para os espíritos encarnados e desencarnados pertencentes ao habitat planetário. Então, essa é uma nota do autor espiritual esclarecendo aí sobre os termos para que fique claro em que contexto ele está utilizando os termos plano físico e plano extrafísico. Sigamos aqui com a leitura a partir de Evolução no Tempo. É assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições, desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário no próprio cérebro, através da reflexão automática de sensações e impressões em milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu, para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica,
nada menos de 1,5 bilhão de anos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. E, entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. Tem uma nota que a gente vai ler. As presentes estimativas e apontamentos do plano espiritual, apesar das compreensíveis divergências humanas, coincidem exatamente com observações e ilações de vários estudiosos encarnados. Essa é uma nota do autor espiritual. Então, olha só, conforme a gente veio comentando ao longo dos áudios anteriores, né, essa evolução no tempo, né, para chegar ali e falar assim, olha, nós estamos nos últimos 200 mil anos aí, que a gente considera como reino hominal, 250 mil anos aí que a gente considera como reino hominal, né, nós temos aí muito trabalho, muito desenvolvimento, muito esforço da espiritualidade superior para aprimorar esse veículo de expressão que a gente se utiliza enquanto espírito encarnado, né? Porque esse corpo ele precisa ser ajustado para as aquisições que esse espírito fez e faz ao longo das suas reencarnações e ser ajustado dentro das leis de ação, reação e renovação de si mesmo, porque é baseado no que eu tenho de histórico, no que eu tenho de feitos, em todas as minhas ações anteriores, esse veículo físico, que é o corpo, vai expressar, ele vai ser moldado de acordo com todas essas aquisições que eu fiz. E como é que isso acontece de maneira, vamos chamar assim, automática ou de maneira seguindo todas as regras e as leis divinas de causa e efeito, mas também de misericórdia? Todo esse trabalho, ele acontece porque há uma aquisição do que eu sou, né, que é o meu espírito, ao longo de todos esses reinos que a gente descreveu, aonde eu consigo ter como automatizado o desenvolvimento do organismo. Então, enquanto espírito, eu apenas concentro as minhas forças e o corpo físico vai se formando baseado nesse conjunto de experiências anteriores. O meu rim, o meu esqueleto, o meu coração, o meu cérebro, o meu sistema circulatório, tudo é aquisição, tudo é desenvolvimento ao longo de milhões, bilhões, como diz o André Luiz aqui, 1,5 bilhão de anos, né? Trabalhando dentro desse processo, numa marcha incessante de progresso, e ainda vamos aprimorar muito esse corpo que nós utilizamos ao longo das nossas próximas encarnações. E é nesse sentido que a gente precisa ter essa consciência. Primeiro, como o próprio André Luiz diz, né, é uma consciência terrestre, ou seja, é o nosso respeito
pelo planeta Terra e por tudo que ele nos oferece, porque o nosso corpo físico é constituído, é construído, é organizado a partir dos elementos que existem no planeta Terra. Então a gente precisa ter uma consciência terrestre, um respeito pelo planeta. E conforme isso for sendo desenvolvido, essas aquisições morais forem sendo desenvolvidas, nós chegaremos a ter uma consciência cósmica, ou seja, nós conseguiremos entender o nosso planeta no cosmos, o nosso planeta em todo o universo e a oportunidade que nos é dada ao habitar nesse planeta. Essa capacidade de compreensão aprimorada é que vai nos fazer compreender melhor como viver e muito provavelmente é através dessa compreensão que nós vamos encontrar as soluções para tantas doenças psicossomáticas que nós temos e que ainda que nos causam muita dor e sofrimento na busca incessante da cura, sem conseguir encontrar a cura, porque a gente não consegue ainda trazer os conhecimentos adquiridos desde a doutrina espírita com relação ao plano espiritual, ao perispírito, ao aprendizado sobre as leis de causa e efeito. A gente ainda não consegue trazer isso plenamente para a nossa medicina. Nossa medicina trata muito do corpo físico e pouco ou quase nada da nossa psique. E a gente precisa desenvolver muito isso, porque já se sabe que, por isso que a gente fala de doenças psicossomáticas, que a nossa psique, ou seja, o nosso desequilíbrio psicológico, mental e moral, causa a deficiências, doenças e prejudiciais no campo físico, do corpo físico. Dessa forma, a gente conclui aí o item 3 e vamos iniciar aqui o item 4, que trata de automatismo e corpo espiritual, né? E é preciso que a gente consiga compreender bem essa questão das aquisições anteriores para compreender esse automatismo fisiológico, que é o primeiro item aqui de automatismo e corpo espiritual. Vamos à leitura. Compreensível salientar que o princípio inteligente, no decurso dos evos, plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que espalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Vamos tentar entender o que o André Luiz está falando a respeito desse automatismo fisiológico. Você não está nesse exato momento pensando que você tem que substituir a célula que acabou de morrer por uma célula nova. Você não está pensando nisso. Você não está raciocinando, eu preciso respirar dessa ou daquela maneira, e durante o processo de respiração, cada célula minha do meu pulmão tem que captar o oxigênio, tem que jogar fora o gás carbônico da combustão do meu organismo e expelir esse gás carbônico através da respiração. Você não está pensando tudo isso. Isso tudo é aquisição desse automatismo fisiológico, né? Quando você vai renascer, quando você vai reencarnar e a célula ovo te é apresentada como
princípio inicial da formação do seu organismo, você não tem consciência, vamos dizer assim, de cada divisão celular, de cada movimento de criação de tecido, de músculo, de sistema circulatório, de ossos, de esqueleto, de neurônio. Cada célula tronco que vai gerar cada um desses tecidos, ela passa por esse automatismo fisiológico porque você já adquiriu, da mesma forma que você adquiriu a capacidade de respirar, sem ficar pensando na respiração, de renovar as células do seu corpo, sem ficar pensando nessa renovação, sem usar essa potência do pensamento especificamente para essa função, você caiu no automatismo fisiológico. Dessa mesma maneira, a construção do corpo atualmente está nesse automatismo fisiológico, respeitada aí as leis de causa e efeito, respeitada aí toda a nossa herança espiritual dos nossos atos anteriores, respeitado aquilo que a gente vai ter de oportunidade para progredir durante a encarnação. Esse automatismo fisiológico ele vai acontecer, como o próprio nome diz, no automático. Sigamos na leitura. Atividades reflexas do inconsciente. Sabemos que, em nos propondo aprender a ler e escrever, antes de tudo, nos consagramos à empresa difícil de assimilação do alfabeto e da escrita, consumindo energia cerebral e coordenando o movimento dos olhos, dos lábios e das mãos em múltiplas fases de atenção e trabalho, de maneira a suportar nossas próprias inibições, para, depois, conseguirmos ler e escrever mecanicamente, sem qualquer esforço, a não ser aquele que se refere à absorção, comunicação ou materialização do pensamento, lido ou escrito, porquanto a leitura e a grafia ter-se-ão tornado automáticas na esfera de nossa atividade mental. Nessa base de incessante repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se de matéria densa no plano físico e desnudando-se dela no fenômeno da morte, para revestir-se de matéria sutil no plano extrafísico e renascer de novo na crosta da terra, em inumeráveis estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorporou todos os cabedais da inteligência que lhe brilhariam no cérebro do futuro pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Para que a gente compreenda bem, né, o que são essas atividades reflexas do inconsciente, a gente precisa dar uma ida até Freud e entender esse conceito. Toda vez que você precisa entender esse conceito, vão usar como referência a imagem do iceberg, em que é um grande bloco de gelo em que você, na parte acima do mar, você está vendo só uma ponta do iceberg, mas o gigante iceberg está abaixo dessa linha do mar, né? O que reflete bem o que nós estamos tratando aqui como inconsciente. Todo esse conjunto, todo esse cabedal de informações, todas essas experiências adquiridas por esse princípio espiritual ao longo de todos os reinos pelos quais ele passou até chegar no reino hominal, vão pertencer a esse inconsciente. Por que inconsciente? Porque o que a gente chama de consciência é aquilo que a gente pensa para fazer, aquilo que a gente teoricamente raciocina, né, para executar, né? Estaria ali no campo das nossas decisões, né? E a gente não sai simplesmente fazendo. Tudo aquilo que você não pensa para
realizar está no campo do inconsciente, está no campo do automático. Existem coisas, como o André Luiz descreveu aqui, né, o ato de ler e escrever, a gente pode trazer isso também para os nossos dias como o ato de dirigir, em que no início desse processo de aprendizado de dirigir ou de aprendizado de ler e escrever nessa encarnação, você tem uma série de dificuldades, você tem uma série de limitações, você vai ali pelo exercício e pela repetição fazendo aquilo, até que chega um momento em que você consegue escrever sem olhar para o papel, você consegue escrever uma coisa pensando em outra, né? Ou tendo uma memória de outra, você consegue acompanhar um ditado tendo a sua mente voltada para outra situação, ou seja, o ato de ler e escrever, ele passa a ser mecânico, né? E começa a ir para a mecânica da escrita, que é movimentar olhos, boca, mão, caneta, no sentido de escrever, entra num semiconsciente. Você nem pensa muito como é que você está formando a letra A ou a letra B, ou seja lá qual a letra que você está escrevendo. Você simplesmente movimenta a mão e vai formando as letras e as palavras de forma automática, né? O nosso inconsciente trabalha da mesma maneira. A gente não fica pensando sobre a nossa respiração, sobre a nossa circulação sanguínea, sobre o movimento dos nossos músculos quando a gente caminha, ou quando a gente gesticula, ou quando a gente escreve. O nosso organismo vai agindo de acordo com a nossa vontade de forma mecânica e automática. Então a gente gesticula para falar, a gente põe um pé na frente do outro para caminhar, mas a gente não fica calculando muito isso. Isso acontece num nível que a gente chama de inconsciente, ou seja, abaixo da linha da consciência, abaixo da linha em que a gente está pensando para fazer as coisas, em que a gente está tomando decisões antes de agir. É nesse sentido que o André estava dizendo que essas atividades reflexas do inconsciente são resultado desses milhões, como ele disse no parágrafo anterior, 1,5 bilhão de anos de aquisição no mínimo, né, para falar em desenvolvimento aí desse processo. E nós estamos aí continuando nesse processo, que você vai perceber daqui a sei lá quantas encarnações, você não vai mais precisar aprender a ler e escrever. Na hora que você reencarnar, essa aquisição vai estar no automático, como está no automático respirar, como está no automático falar, como está no automático se movimentar, ficar de pé e assim por diante. Então, ao longo do nosso desenvolvimento, uma série de conhecimentos e aquisições que a gente tem dificuldade de obter vão passar a ser atividades reflexas do nosso inconsciente, por já estarem completamente adquiridas e dominadas. Nós vamos parando por aqui na nossa leitura, o nosso tempo está esgotado e a gente continua no próximo episódio. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja.